Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado por sua presença. Hoje, 16 de julho, com o tema O Progresso da Alma. A que serviço minha alma está dedicada? Sempre faz essa pergunta a ti mesmo e examina-te com atenção, percebendo como tu te relacionas com aquela parte chamada princípio orientador. Que alma tenho agora? Tenho a alma de uma criança, de um jovem, de um tirano, de um animal de estimação ou de um animal selvagem? Marco Aurélio em suas meditações. A que você está dedicado? A que causa? Que missão? Que objetivo? O que está fazendo? E mais importante, por que o faz? Como o que você realiza todos os dias reflete de alguma maneira os valores com que afirma se importar? Você está agindo de acordo com o que preza ou está vagando, não ancorado em nada além de sua própria ambição? Quando você examinar tais questões, pode ficar desconfortável com as respostas. Isso é bom, significa que você deu o primeiro passo para corrigir seu comportamento, para ser melhor que aquelas criaturas selvagens que Marco Aurélio menciona. Significa também que você está mais perto de descobrir o que o seu dever o chama para fazer na vida. E quando tiver descoberto isso, terá chegado um pouco mais perto de cumpri-lo. O grande Viktor Frankl diria que o ser humano resiste a tudo, menos à falta de sentido. Você pode resistir às adversidades, aos obstáculos, aos problemas, à doença, a praticamente tudo, porque você tem uma capacidade de adaptação imensurável. Mas uma coisa você não suporta, que é a falta de sentido. Quando não temos um sentido em se viver, é aí que a vida já se encerrou. E nós temos um sentido em tudo. Você teve um sentido em clicar nesse vídeo e abrir para assistir. Você teve um sentido em levantar e ir trabalhar. Você teve um sentido em estudar. Você teve um sentido até na escolha da xícara que você teve para tomar café de manhã. Tudo tem um sentido. Agora a questão que nós devemos fazer é: quanta clareza eu tenho em relação ao sentido que eu busco e exerço em minha vida? Essa clareza é a que Marco Aurélio está citando aqui. O nosso princípio orientador, o que chamamos de razão, ou o nosso princípio governante. A razão tem que estar lado a lado com tudo que eu faço para saber se aquilo tem um sentido claro ou um sentido obscuro, para que eu venha fazer sabendo o porquê estou fazendo, e não que eu venha fazer só pelo acaso, só porque é o sentido que muitas vezes eu não enxergo. Então tudo na vida precisa de um propósito, para que assim ela não seja desperdiçada. As pessoas hoje em dia, elas focam em tantas coisas ao mesmo tempo, que elas não conseguem ter um filtro para saber o que é realmente importante. A pessoa ela foca na carreira, ela foca no dinheiro, ela foca na reputação, no status, nas vidas alheias, no que os outros vão achar da vida dela, e é aquilo que era mais essencial, que era, por exemplo, se tornar um ser humano melhor, se tornar um pai melhor, se tornar uma mãe melhor, se tornar uma pessoa que agrega no mundo, ela se esquece disso. Pois o sentido essencial foi acobertado por outros milhares de sentidos fúteis que nós damos no dia a dia. Muitas vezes você coloca esforço, coloca energia e coloca propósito em coisas que não vão te dar retorno. Como, por exemplo, uma briga, uma provocação, uma intriga ou algo do gênero. Agora, quando você deixa de alocar esforços, tempo, dedicação no lugar certo, automaticamente você coloca no lugar errado. Pois nosso tempo, nossa dedicação e nossos esforços são limitados. Você não vai ter vitalidade para sempre, você não tem tempo para sempre, você não é imortal. Então aqui fica o convite para que você tenha clareza no seu sentido. Em tudo que você for fazer, pare um tempo, analise e se pergunte: o porquê eu estou fazendo isso? O porquê eu estou lendo esse livro, o porquê eu estou falando com essa pessoa, o porquê eu estou comprando esse carro, estou comprando essa casa. E quando você tem um porquê muito claro, você suporta qualquer como. Porque as pessoas desistem de alguma coisa, porque o sentido daquilo é fraco, porque o sentido daquilo não vale tanto quanto o esforço de ultrapassar os limites que aquela obrigação te impõe. Você começa no emprego e larga, por quê? Porque aquele emprego não tinha sentido. É daí que vem a palavra motivação. É o motivo para você agir. Quanto mais forte uma motivação, mais você tende a resistir aos obstáculos. E quanto mais fraca, mais provavelmente você irá desistir. Então aqui
fica a nossa reflexão do dia de hoje. Buscar um sentido em tudo que você for fazer, em tudo que você for agir, pois assim você evita muita frustração, você evita muito desperdício de tempo e você evita também muitos problemas mentais, ansiedade, depressão com coisas e pessoas que não vão te trazer retorno algum. A vida, ela funciona como um jogo de investimentos. Você tem o seu tempo, você tem a sua saúde mental, você tem a sua vitalidade e você vai investindo, você vai alocando ali em cada ativo um pouco do seu tempo, um pouco da sua saúde mental, um pouco da sua saúde física, e aqueles investimentos podem te dar retorno, lucro ou podem te dar prejuízo. E a grande questão é, será que você tem analisado com calma qual faz mais sentido para você, aonde você pode alocar de maneira mais eficiente os seus recursos? É exatamente isso que estamos falando aqui hoje. Não desperdice aquilo que nunca retorna: o tempo, a saúde e coisas do gênero. O homem, ele resiste a tudo, menos a falta de sentido. E todas as vezes que você achar que não tem um sentido, nada mais é do que uma falta de clareza sobre ele. E aí você se faz a seguinte pergunta: o porquê? O porquê eu estou fazendo isso? O porquê eu estou vivendo assim? O porquê eu estou falando com essa pessoa? Tudo tem que ter um sentido, para que assim você escolha sabiamente as batalhas que você vai enfrentar. Você não precisa desperdiçar seu esforço e seu tempo com tudo e com todos. Escolha com sabedoria, até porque você tem uma coisa que nenhum outro animal possui, que é o seu princípio orientador, o princípio governante que nós chamamos de razão. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.